Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 65 anos. Aprovada pela ONU em 1948, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, a Carta pretendia ser um instrumento capaz de pôr fim à barbárie. Seus 30 artigos estabelecem as condições básicas para a existência de uma vida digna em qualquer parte do mundo. Na mesma época surgia a televisão, transformada depois no mais poderoso veículo de comunicação de todos os tempos. O Ver TV de hoje quer saber como a televisão trata tanto a defesa como as violações dos direitos humanos. Para isso, nós convidamos Martim de Almeida Sampaio, diretor da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Paula Martins, diretora do Artigo 19, ONG Internacional de Defesa da Liberdade de Expressão e de Informação. E João Paulo Charlot, coordenador de comunicação da Conectas, Organização de Defesa dos Direitos Humanos. Muito obrigado aos três por estarem aqui conosco, terem aceito o convite para discutir este tema neste momento em que nós, mais uma vez, lembramos a importância dos direitos humanos. Devia ser todo dia, mas este início de dezembro marca uma data importante. Antes de começarmos a conversa, vamos ver uma breve reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Direito que inclui a liberdade de ter opiniões, de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. No Brasil, todas as grandes emissoras de TV transmitem telejornais diários, sem qualquer restrição externa. As emissoras exibem também programas de entrevistas sem nenhum tipo de censura oficial. Debates políticos, no entanto, são raros, restritos praticamente aos períodos eleitorais. Há também acontecimentos importantes que ficam fora da pauta dos telejornais, além da existência de grupos e pessoas sem direito de acesso aos meios de comunicação. O artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Cenas como essas são comuns na televisão brasileira, colocando em público cenas de vidas privadas. O assassinato da jovem Eloá em 2008, acompanhado pelas emissoras de TV, tornou-se um exemplo de violação de privacidade com desfecho trágico. A violação da Carta dos Direitos Humanos é constante nos programas policiais, com os apresentadores optando pela violência como forma de solucionar conflitos. Não estupra ela não, e pode chamar ela e botar ela na minha cara aqui, ó. E pode perguntar, eu viro até pra lá, você pode perguntar se eu estuprei ela. Pode fazer... Sim, não estuprou, mas queria estuprar. Não é estrupar não, senhora, não é estrupar não, velho. Pode fazer exame de estrópia nela, de mim, e vai ver, velho. Exame de quê? De estrópia, esse negócio aí que faz é pra ver se a mulher foi estrupada mesmo. Exame de quê? De estrópia, assim. Quando ela fazer o exame, ela vai ver que não tem nada, né? O exame de quê? De próstata. O exame de quê? De próstata, senhora. De próstata. Tá bom. O Ziel, depois você não quer que o vídeo não vá pro YouTube. Bom, isso é numa delegacia de polícia, né? Eu vou começar com um advogado aqui. Quer dizer, até que ponto uma pessoa que está sob a tutela do Estado, não é, pode ser submetida a isso que nós acabamos de ver?
Isso é um vexame público que essa pessoa foi submetida. Isso é um horror, é um festival de horror que a gente acaba de assistir, culminando com essa cena aí. A pessoa tem direito à intimidade, é só a imagem. A Constituição Federal brasileira, que tem 25 anos, a mais duradoura de todos os tempos, que tem um espírito democrático, ela elege logo no seu primeiro artigo, no artigo 1º, que a defesa da dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana foi violada naquele momento. A pessoa tem a presunção de inocência. Aquele rapaz, até ser formado, ser julgado, presume-se que ele é inocente. Ele foi humilhado, ele é um rapaz com poucos recursos intelectuais, a gente vê, ele comete um erro, ele não sabe conversar, está na frente de um profissional de televisão que domina, ele é desmoralizado, humilhado, já é condenado por antecipação. Ele sai na rua, vai ser vítima de agressão, e sabe-se lá se ele cometeu este crime ou não. Mas, de qualquer forma, tendo cometido ou não um crime, seja ele um infrator, um criminoso, não pode ter sua imagem violada da forma como foi. Agora, há uma conivência, eu acho que são vários atores aí, há uma conivência do Estado através da polícia. Porque isso é numa dependência policial. Não tenha dúvida. Existe toda uma conexão. Chega um acusado de um crime, liga alguém da delegacia, um investigador, o delegado, para aparecer no jornal, chama o repórter vai lá no plantão e faz uma matéria como essa. Ainda ri e debocha da pessoa. Na verdade, quem está cometendo uma violação à lei é essa repórter. Naquele momento que ela ri, debocha, o menino fala exame de próstata, fala atrapalhada, ela acusa ele o tempo todo. Ela não é poder judiciário. Ela não tem ela não tem nem convicção, nem informação técnica para fazer acusação e muito menos poder de ser um juiz. Nenhum delegado poderia fazer isso. O delegado tem que ouvir, circunstanciar termo, fazer os exames, colher a prova material do eventual crime, mandar para o Ministério Público examina, determina se vai indiciar ou não, se vai seguir o processo, e aí vai haver um júri. Após isso, haverá uma sentença. Mas não na porta da delegacia, você chegar e receber uma humilhação, uma esculhambação. Está clara a violação dos direitos humanos. Claríssimo, não tem dúvida nenhuma. Paula, a ONG, né, o artigo 19, luta pela liberdade de expressão. Mas Exatamente. há limites. Exatamente, há limites. É interessante porque nós somos uma organização de direitos humanos. Então, nós olhamos para a liberdade de expressão como um entre outros direitos humanos. E como todos os outros direitos humanos, existem limites. E existem, inclusive, situações em que você tem um aparente conflito entre diferentes direitos. Então, quando você está violando com a sua liberdade de expressão, você, por vezes, pode violar outros direitos humanos. E a questão é, então, como é que você lida com essa situação de conflitos. E aí a gente volta à questão da omissão do Estado, que você vinha mencionando, né? Então, eu acho que nesse contexto, esse foi um dos exemplos, mas existem vários outros exemplos de omissão do Estado em relação ao ambiente de mídia em que nós vivemos no país e que acabam levando a essa situação. A própria carta, nós mostramos 2 artigos, coloca as 2 questões, né? A liberdade absoluta, o direito à liberdade de expressão, mas também o direito à privacidade, né? Os direitos individuais que não podem ser... Eu acho que vocês tratam desse tema diariamente, né? Diariamente. Realmente esse é um dos exemplos. Quer dizer, a questão de programas policialescos, a forma violenta e degradadora como se lida com determinados grupos, preconceitos, estereótipos. A gente tem a questão dos direitos da mulher, algumas pautas importantíssimas para direitos humanos que às vezes ficam invisíveis. Então a gente lida muito com essa situação e infelizmente a gente vê que existe por vezes uma falta de compreensão sobre o que é a verdadeira liberdade de expressão. Vocês têm relação com as emissoras de televisão, com a mídia? Vocês propõem pautas? Porque nós estamos conversando aqui não só sobre as violações, mas sobre a importância da TV como defensora dos direitos humanos. Exatamente. E vocês têm essa relação para propor assuntos que podem promover os direitos humanos? Sim, na nossa área de atuação especificamente, então outros temas relacionados à liberdade de expressão e informação, por exemplo, o acesso à informação pública, a questão da violência contra comunicadores, blogueiros ou pessoas que fazem denúncias. Em relação a essas pautas, a gente tem um contato e envia informações e busca pautar de alguma forma tanto a mídia tradicional como a nova mídia, a mídia alternativa. E nós nos inserimos em discussões várias sobre o contexto de mídia no país. Por exemplo, em relação à questão da normativa, né? Então, as normas que se aplicam ao setor, a gente trabalha muito tentando melhorar essa normativa, tentando adequar a normativa brasileira que rege tudo isso aos padrões internacionais de direitos humanos. Muito bem. João Paulo, a ONG também, as 2 são ONGs, são organizações internacionais, mas é possível estabelecer algum tipo de comparação disso que a gente vê no Brasil, na televisão, com outros países, principalmente do hemisfério sul?
onde vocês trabalham mais? É possível. Tem exemplos tão extremos quanto de Ruanda, onde o maior genocídio depois da Segunda Guerra Mundial foi incentivado por meios de comunicação. É um fenômeno bastante curioso, né? Você pode contar um pouquinho? Como é que Então, Ruanda, em 95, teve um genocídio gigantesco entre Tutsis e Hutus e o toque da trombeta para que as pessoas se matassem foi dado pela rádio, uma rádio que depois foi a julgamento em tribunal internacional. Então, é um grande exemplo de um meio de comunicação incitando não só uma violação de direitos humanos, mas um genocídio, que é uma coisa, talvez, na última escala de gravidade que pode haver numa situação de violação de direitos humanos. Agora, particularmente a respeito da imagem ali, eu estava pensando uma coisa curiosa, que é essa seletividade do poder público, essa seletividade da polícia em relação ao que você pode e o que você não pode gravar numa operação policial. Perceba que, dependendo do tipo da pessoa que está sendo abordada, existe esse estímulo, existe essa oferta por parte da delegacia e da polícia para que a pessoa seja filmada. Mas se você pensar, por exemplo, em manifestações, quando as detenções são feitas e à margem do registro público, é muito difícil você, como jornalista ou como cidadão comunicador com o celular, conseguir vencer a resistência da polícia de gravar essa imagem até o fim ou de entrar numa delegacia e fazer um registro como esse. Então, o uso do direito e o uso que a polícia faz disso é bastante seletivo e ele ora vai para um lado, ora vai para o outro, dependendo da conveniência, percebe? Então, quando não convém, você não consegue entrevistar ou registrar a imagem na delegacia. Quando convém, quando é para fazer um julgamento sumário, ainda que um julgamento moral, você tem não só toda a facilidade, mas até o incentivo do poder público para que essas imagens aconteçam. Às vezes a equipe de reportagem chega antes do preso na delegacia, fica sabendo até antes. É uma grande questão não só para o poder público, delegado, polícia, mas também para os jornalistas. Que tipo de serviço estão fazendo, em que medida se mimetizam com a polícia, né? Martim, a OAB, a Ordem dos Advogados, tem procurado atuar de alguma forma para, pelo menos, levar à justiça algum desses casos? Olha, nós temos sim. Nós temos uma preocupação muito grande. Nós temos uma limitação de natureza constitucional, que algumas ações nós não podemos propor. A gente pode propor ações que tenham um interesse coletivo, mas nós temos feito ações, nós temos mantido um diálogo com o poder público. Por exemplo, o Paulo cita aqui o caso das manifestações, que é um caso emblemático. E esse aqui é outro caso emblemático. Nesse caso que a gente acabou de ver, o que nós assistimos? É o cliente preferencial do sistema carcerário brasileiro. Jovem, preto, pobre, periférico. Esse é o sistema composto. Baixa escolaridade. Baixa escolaridade. 75% ou 80%, talvez até mais do sistema carcerário brasileiro, que cresce cada vez a taxas maiores, é composto desse tipo de pessoa. Essa sofre um abuso. Agora, se a gente vai para o campo da manifestação, o jornalista encontra essa dificuldade. Nós, advogados, encontramos essa dificuldade. Nós chegamos à delegacia e falamos, eu quero ver os presos, qual é o nome do seu cliente? Você está ali como bancando a solidariedade, você não tem cliente, você não está... Vou te denunciar na ordem por captação indevida de cliente, de clientela. A polícia fala isso? Fala isso. Acontece, ele pega um advogado inexperiente, jovem, que geralmente essa massa que vai, são mais jovens, ele intimida, e fica intimidando, grita, ameaça de prisão, desacata, essa coisa toda. O rapaz se intimida, pega um advogado mais experiente e fala, não vai fazer isso comigo não. Mas o que é pior? A pessoa, ao ser interrogada, existe uma resolução em São Paulo, da Corregedoria de São Paulo, que aquele manifestante que é detido, ele tem que declarar, sabe o quê? A filiação partidária dele. Isso, a gente está em pleno Estado Democrático de Direito, você é preso, a que partido o senhor pertence? Orientação oficial, resolução da Polícia Civil de São Paulo. Nós estamos nos manifestando. A mídia não deu isso, eu não sabia disso. Então estamos dando aqui em primeiro lugar, estamos falando isso. Isso é um absurdo, é uma violação ao Estado Democrático de Direito. A gente está voltando à ditadura. E é um problema que está estritamente vinculado à ditadura isso. E outro direito humano, você pode se filiar ao partido que você quiser. Isso é uma ação individual. É uma ação individual. A sua crença, você tem liberdade de crença, de ideologia. Você não pode professar ideologias intolerantes, como o nazismo. Mas de resto, eu não tenho. Se existe, se o delegado quiser saber que partido eu pertenço, ele vai ao TRE, a consulta é pública, e eu não vejo, mesmo assim, qual o significado para resolver o problema da prisão. Na verdade, isso é uma intimidação e é uma tentativa clara de criminalizar o movimento social e político, afastar os jovens da política, afastando ele, prendendo e ameaçando transformar a questão, muitas das vezes, que é um protesto, claro que é um protesto político, mas é um protesto individual, tudo mais, não existe uma orientação partidária para fazer aquilo. Então, é criminalizar as organizações no Brasil. É um atentado ao Estado Democrático, portanto, atentado aos direitos humanos, o que nós temos assistido aqui.
E a ONG, o artigo 19, também, pegando um pouco o que o João Paulo falou, vocês também são uma organização internacional, né? Como é que você vê isso também em nível, além do Brasil? Quer dizer, não sei, como é que vocês trabalham com isso? Porque é uma questão brasileira, mas também se dá em outros países. Claro, no caso específico desses programas, você tem todo um problema da qualidade, da ética e explorar um pouco mais a questão da responsabilidade na mídia e uma falta de padrões realmente excessiva, que é um caso bastante peculiar. E o que eu acho que é ainda mais peculiar é o fato de que no Brasil não existem muitos espaços para se discutir isso. Então você tem uma situação de tamanha grosseria, de violação grosseira de direitos humanos e, no entanto, você tem muito poucos espaços onde a gente pode aprofundar um debate sobre isso, entender quais são os limites, até onde vai a liberdade de expressão, até onde eu posso cobrir. E eu acho que isso é um reflexo de uma situação mais geral e mais grave no contexto brasileiro, que, voltando ao tema dos protestos, foi o que a gente observou, uma inaptidão, uma intolerância muito grande em relação ao exercício da liberdade de expressão, uma falta de compreensão sobre como se dá o exercício da liberdade de expressão, inclusive por parte do Estado. Né? João Paulo, essas violações que nós estamos aqui conversando, falando sobre elas têm, vocês têm espaço, pegando o que a Paula disse, vocês têm espaço para discuti-las? Onde é possível, como é que a tua organização tenta dar publicidade a essas questões? Nós temos uma relação muito boa com a imprensa nos temas com os quais a gente trabalha, especialmente o sistema prisional. Acho que para todo bom jornalista, pauta boa vale ouro. O sistema prisional, como o colega da OAB mencionava, é um baú do tesouro invertido. Ele não tem nenhuma riqueza, é uma desgraça. Né? O que você tem ali, o fato de você pegar, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão presas provisoriamente no Brasil, passam até um ano num centro de detenção provisória sem ser julgado, sem saber se é culpado, se não é, sem poder apresentar defesa. Isso é uma coisa única, a jurisprudência internacional diz que a pessoa tem que ir em julgamento em no máximo 48 horas. No Brasil a pessoa passa um ano, ela não sabe se é culpado, não é, mas ela está presa. Sai de lá culpado, né? Porque entra na escola, né? Não é? Bom, a ONU diz isso. A ONU diz isso, eu acho surpreendente, quer dizer, a ONU diz que a forma como o governo encarcera as pessoas facilita, incita, serve de recrutamento para grupos organizados, porque a pessoa é classificada de acordo com sua filiação, seu pertencimento a um ou outro grupo criminoso. Então, o Estado funciona, de acordo com essa acusação, quase como um aliciador para os grupos armados. Ou seja, não tem como, jornalisticamente, isso não ser interessante. Claro. Então, nesses temas e nesses assuntos, é evidente o interesse e a boa relação. Agora, é claro, os meios de comunicação são um terreno de disputa ideológica, disputa política. Então, grande parte das nossas colocações não são tão populares e aí é um terreno de embate. Então você tem ao mesmo tempo a convivência de cooperação e de disputa de pontos de vista nessa arena que é a arena da comunicação. É normal isso, né? Nós vamos aprofundar um pouco isso no próximo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o Ver TV, conversando aqui sobre televisão e direitos humanos. E voltamos em um instante. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a relação da televisão com a defesa ou com a violação dos direitos humanos. Nós temos aqui representantes de duas ONGs internacionais, mas fomos ouvir também o assessor em direitos humanos da Anistia Internacional, o jornalista Maurício Santoro, que fala também sobre essa questão mais brasileira e mais precisamente a respeito da televisão. Vamos ouvi-lo, depois a gente continua a conversa. De maneira geral, a atuação da imprensa reflete as preocupações, os medos, os interesses da classe média brasileira. Então, qualquer coisa que envolva essa categoria social recebe uma atenção muito grande. Nada contra, mas o problema é que aquilo que afeta a população mais pobre brasileira, em grande medida, não recebe a mesma atenção. O caso dos desaparecimentos forçados é um exemplo muito eloquente disso. Só se transformou realmente numa pauta porque o caso Amarildo, né, e a repercussão que esse assunto teve por conta daquela conjuntura muito especial,
dos protestos, da solidariedade que a Amarildo conseguiu obter da opinião pública de maneira geral, né, acabaram levando a imprensa a tomar realmente a dimensão desse problema, né, que afeta milhares de pessoas no nosso país. Nós não sabemos ao certo quantas, porque os dados são muito frágeis, né, mas esse é um dos exemplos. Há realmente uma mistura de omissão do Estado com uma dificuldade muito grande dos órgãos responsáveis em exercer essa fiscalização. E é um equilíbrio difícil porque, ao mesmo tempo, nós não queremos o retorno da censura, né? Nós não queremos cerceamentos à liberdade de expressão. Então, é claro que o Estado tem um papel muito importante, o tipo de regulação que é feita, por exemplo, pelo Ministério das Comunicações, ou o tipo de atividade desempenhada pelo Ministério Público, né, na sua qualidade de fiscal dos direitos difusos, mas há uma parcela dessa responsabilidade que cabe à sociedade, né, às organizações sociais, aos movimentos populares, né, que podem e devem colocar em questionamento esses momentos em que a imprensa ultrapassa o limite do aceitável e se torna, na verdade, uma violadora de direitos humanos, ou de alguma maneira cria uma conjuntura que favorece, né, esse tipo de violação, particularmente na área de segurança pública. Ele mencionou logo no comecinho do depoimento a classe média, e eu lembrei que eu lembrei desta frase que é recorrente em alguns setores: classe média, direitos humanos para bandido, algo assim, né? E há pessoas que falam. Outro dia até um jornalista falou num programa de rádio, dizendo, criticando, né, as entidades de defesa dos direitos humanos que chegam antes dos advogados, que estão lá para soltar os bandidos, etc. É muito difícil romper essa barreira quase que ideológica que impede que as pessoas tenham clareza do que são os direitos humanos? Quem pode responder? Eu posso responder. Eu acho que primeiro é muito difícil, porque a gente luta contra... nós somos voluntários, militantes, que lutamos contra organizações econômicas que têm um interesse econômico muito grande em mobilizar a opinião da classe média, no sentido que bandido bom é bandido morto, que direitos humanos é direito dos humanos. E esse ataque que você se refere, esse ataque foi dirigido à minha pessoa, inclusive à organização que eu tenho, fazendo essa menção no programa de rádio. Eu conheço esse problema diretamente, a mim e a outras pessoas, inclusive, mas isso aí não nos desestimula, nos aponta que o caminho está certo. Agora, o jornalista da Anistia Internacional, ele fala duas coisas que são bastante importantes. Uma, ele fala do desaparecimento forçado, que é uma prática que continua no Brasil. O Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Araguaia, e uma das disposições da sentença internacional, o qual o Brasil está obrigado a cumprir, é ter um projeto de lei sobre desaparecimento forçado. O que é desaparecimento forçado? É o Estado, através de seus agentes ou pessoas a ele ligadas, porque ao redor da delegacia, falando de linguagem clara, sempre tem aqueles voluntários, milícias, né? Ao lado da polícia, sempre tem isso. Então, quando o Estado desaparece alguém, como é o caso do Amarildo, ele é responsabilizado civilmente. Mas também quer-se a classificação desse crime de desaparecimento forçado e uma lei específica para isso, uma lei muito rigorosa, porque isso é uma cultura que continua no Brasil. Nós estamos discutindo isso na ordem. Houve uma audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos para discutir esse tema. E o segundo tema, que é mais ou menos o que nós estávamos falando um pouco antes, eu só queria fazer esse parágrafo aqui, diz respeito exatamente ao problema. Se mobiliza a classe média, evidentemente a classe média se encontra assustada, as taxas de criminalidade são altas, é assustador, todo mundo tem uma experiência ruim com isso e tenta se vender a solução fácil e mágica que pena de morte, 40 anos, acabar com a minoridade penal, redução de minoridade penal, soluções de pânico, legislação de pânico que vem e eleitoralmente rende voto para aquele que está falando, para aquele deputado que apresenta o projeto, mas não resolve o problema. O problema do encarceramento no Brasil está chegando a uma curva de intolerância muito grande. Todas as políticas tentadas, e já fazem muitos anos que se tenta essa política, não deram certo. Então está na hora de sentar e discutir com a sociedade um outro modelo de segurança pública que faça isso, que seja pautado pelos direitos humanos. Aí eu tenho certeza que nós estamos falando de educação, saúde, muito mais outras coisas que apenas a questão carcerária. Eu tenho certeza que nós começaremos a resolver a questão. Enquanto fizer isso, vai ficar dando ibope e promovendo grupos... voltando à questão do Amarildo, né? Quantos Amarildos devem existir pelo Brasil? Eu acho que ele pegou bem, quer dizer, foi um momento circunstancial, né, em que esse caso
ganhou espaço naquele momento das manifestações e tal. Mas eu acho que há uma invisibilidade de inúmeros casos, não acha? Exatamente. Só voltando em relação à campanha dos direitos contra os direitos humanos, acho que não é generalizado, mas a gente vê sim, infelizmente, alguns jornalistas em alguns veículos, a gente vê uma campanha de desinformação por vezes, porque qualquer pessoa em sã consciência e com conhecimento do que exatamente são os direitos humanos não poderiam repetir esse tipo de chavão que se repete, sem compreender que o direito é um direito de todos nós, de cada um de nós, e que tem a ver com saúde, educação, moradia, com direitos civis, com direitos políticos. Só faz a relação com a violência. Sim, só pensa na ideia das prisões ou na ideia da violência e falta realmente essa compreensão. E isso acaba sendo reiterado porque algumas pautas importantíssimas de direitos não aparecem na mídia. E eu acho que aí sim a gente tem uma outra questão que aí volta naquela pauta da classe média, que só aqueles temas que interessam a classe média que são veiculados. O que a gente observa no Brasil é que a gente ainda poderia investir muito no pluralismo e diversidade no ambiente de mídia. Então existem algumas maneiras como você poderia circular informação sobre essas pautas que são invisibilizadas. Então você tem, por exemplo, um trabalho incrível de algumas rádios comunitárias que atendem a populações indígenas e que cobrem especificamente as preocupações dessa população. Você tem rádios que funcionam, por exemplo, em áreas de periferia, onde você tem os problemas de enchente, o problema do lixo, o problema da violência, mas especificamente daquele local, os interesses locais, e que, assim, o que a gente tem hoje é um apoio muito pequeno e inúmeras dificuldades que se impõem à operação desse tipo de veículo pequeno, as rádios comunitárias, mesmo o setor público ainda é um setor que está em crescimento, ainda falta maior apoio. Então, a gente volta à questão da omissão também, né? Para que a gente tenha realmente, que a gente veja os direitos humanos na mídia, a gente precisa de uma mídia que mostre várias caras, várias opiniões, várias ideias. Então, a gente precisa de uma mídia plural e diversa. E outra omissão, é em relação à regulação dos meios. Eu queria colocar aqui na nossa conversa a jornalista Bia Barbosa, do coletivo Intervozes. Ela fez uma pesquisa de mestrado muito boa, fazendo uma comparação entre as formas de regulação da mídia, nada de censura, regulação da mídia democrática no Brasil, que através do Ministério das Comunicações e outros órgãos diversos, na Inglaterra, no Reino Unido e na França, mostrando que em países democráticos como a Inglaterra e a França, você tem órgãos reguladores para, pelo menos, encaminhar. Os órgãos reguladores, na verdade, são o canal que as pessoas, que o público tem para expressar os seus sentimentos em relação ao que a mídia, e particularmente a mídia eletrônica, apresenta. Vamos ouvir a Bia Barbosa, depois a gente continua a nossa conversa. Não há uma fiscalização permanente de todos os conteúdos que são transmitidos. A partir do momento que esse conteúdo vai ao ar e o Estado brasileiro, no caso o Ministério das Comunicações, recebe algum tipo de denúncia, ele vai analisar esse caso, ele vai ter um parecer jurídico baseado nas legislações que estão em vigor no Brasil e que dizem que os direitos fundamentais não podem ser violados na televisão e também no rádio. E se ele considerar que houve uma violação do direito fundamental, ele pode responsabilizar a emissora, ele pode multar, ele pode dar uma advertência à emissora em função disso. Mas não há uma fiscalização do conjunto da programação de todos os canais, de todas as emissoras no Brasil. O Ministério das Comunicações, ele funciona sob demanda, ele precisa ser provocado pela sociedade para ele poder analisar um determinado tipo de conteúdo. Muitas vezes a sociedade civil, em vez de denunciar uma violação ao Ministério das Comunicações, acaba violando ao Ministério Público, acaba indo à Justiça, né? Entendendo que ali tem uma ação mais efetiva do Estado, do Poder Judiciário, no caso, para coibir essas violações. Mas a sensação que a gente tem é que mesmo quando essas denúncias são feitas junto ao Ministério Público e elas chegam à Justiça, é a menor parte delas que gera um resultado concreto em termos de coibir a violação dos direitos humanos. Porque muitas vezes os próprios juízes, o próprio Poder Judiciário não está preparado para analisar a questão das violações de direitos humanos na televisão. Esse é um dos principais problemas que a gente tem no Brasil, uma carência de mecanismos de responsabilização mais efetivos que, de fato, coíbam as emissoras a continuar praticando esse tipo de violação. Ninguém está defendendo que o conteúdo seja fiscalizado previamente, ninguém está propondo a instauração de um órgão que vá definir o que pode e o que não pode ser veiculado especificamente, que isso a gente de fato
estaria trazendo de volta para o Brasil a censura. Mas a partir do momento que a emissora que tem a liberdade de colocar o que ela entende que seja interessante para o público no ar, viola um direito fundamental, é importante que ela seja responsabilizada para que a gente não legitime a violação desses direitos e para que a gente não perpetue a violação dos direitos humanos como a gente vê hoje na televisão brasileira. Martim queria falar. Eu queria falar, não, eu só queria fazer um adendo, um complemento, se me permitir, dizendo o seguinte: na verdade, a legislação a rádio comunitária é um fenômeno periférico, muito importante, mas a legislação que existe é no sentido de coibir proíbe o financiamento de rádios comunitárias. Propaganda é proibida. Então, o que acaba, muitas dessas rádios comunitárias acabam sendo apropriadas pelo narcotráfico, pelo político, pela igreja fundamentalista da região, infelizmente. Mas seria uma iniciativa muito boa que pudesse derrubar essa lei e as rádios comunitárias efetivamente construíssem uma cidadania naquele lugar onde o Estado já não chega mais. Uhum. E o João Paulo, com relação ao que a Bia falou aqui, em relação a essa necessidade de que órgãos reguladores promovam a defesa dos direitos humanos também na televisão. Acho que a Bia pesquisa o tema há muitos anos, falou muito bem, eu não vou chover onde ela já choveu ali, eu vou trazer uma outra coisa que é bastante arriscada, mas eu acho que a gente tem que enriquecer a reflexão sobre isso. Porque eu quero deixar um pouco de lado a ideia do Estado regular e de judicializar. Eu acho que a gente está num momento em que as pessoas veem na judicialização e na criminalização de todos os fenômenos complexos como um caminho, às vezes o primeiro caminho que brilha, né? Em todas as áreas. Aí o caso do mensalão para ver como é que foi conduzida a coisa. Pensar que a gente em 10 anos cresceu não 100% a população carcerária no Brasil, não 200%, mas 380% pessoas mais presas em 10 anos, enquanto a população brasileira cresceu 30%. Então, volta e meia, você tem esse debate, claro que em outra escala, mas a gente sempre escorrega para esse lado de uma regulação externa e tudo mais, que é importante, que deve ser feita, e eu concordo do começo até o fim do que a Bia falou. Eu queria agregar uma outra coisa que eu acho muito curiosa, é o fato de que as próprias pessoas têm cada vez menos domínio sobre sua própria relação com esses meios de comunicação e o conteúdo que consomem. Quer dizer, as pessoas têm a liberdade de mudar de canal, de criticar, de interagir com os programas cada vez mais. Mas por onde? Olha, eu, por exemplo, escrevo matérias frequentemente para meios de comunicação. Um fenômeno fantástico é o fato de que hoje você publica alguma coisa e todas as pessoas que te deram entrevista, elas entram no ato, na matéria e comentam, dizendo isso é mentira. Pela internet. A internet tem essa coisa muito forte, né? E é assustador isso para quem produz matéria. Te cobra um nível de ética e de rigor na apuração que é único, ou seja, você não tinha isso anteriormente, né? Uhum. Outra coisa eu sei que tem programas como o do Heródoto, onde não só a pessoa participa enviando sugestão de pauta e esse tipo de coisa, mas a reunião de pauta é transmitida. Você tem iniciativas muito interessantes e você pode interagir não no produto que vai ao ar, mas na discussão da pauta. Uhum. Então, sem negar o que está sendo dito, que é bastante claro, acho que não tem muito o que agregar aí, eu trago essa outra coisa, que é a autogestão das coisas. Não só de que as emissoras privadas devam ter liberdade total, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando do consumidor de informação. Que as novas tecnologias e a nova realidade hoje permite uma interação muito maior do que anteriormente. E eu acho que o que tem acontecido, outro dia eu fiz esse comentário, acaba que esses novos meios, se você quiser falar, por exemplo, de Facebook, Twitter, rede social, em vez de gerarem novos eixos de circulação de informação numa nova lógica, eles têm servido cada vez mais para reproduzir o que já está sendo dito por meios tradicionais. Então, eles acabam reverberando um conteúdo que já está sendo produzido pelos grandes meios tradicionais. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? O quanto as pessoas são responsáveis por seus próprios atos, o quanto consomem lixo por vontade própria. Eu costumava caminhar 5 quilômetros da minha casa até o trabalho, de ida e 5 de volta. Todas as guaritas de guardas de rua, de prédio, nesses 5 quilômetros são centenas, talvez milhares de pessoas, veem no fim da tarde os mesmos programas. Compreende? E tem a mesma percepção sobre o mundo. Não, você tem toda a razão. Agora, as alternativas também não são muito grandes, principalmente em termos da TV aberta. Eu não vou perder a oportunidade de fazer uma provocação. Eu não vejo televisão, compreende? Ah, bom, então tá Isso bom. Não resolve o problema do Brasil. Mas eu quero dar um comentário desse tipo para mostrar o seguinte. É hipnótica a relação com a televisão, né? E eu vou fazer um comentário de uma pessoa que não é muito querida em muitos setores, que é o Paulo Francis, mas é porque eu vi ontem um vídeo onde ele diz isso e eu achei que explica muito. Ele dizia que no Brasil as pessoas têm uma aproximação com o texto, seja o texto escrito ou televisão,
que é um pouco uma aproximação de perfil católico, como quem se aproxima da Sagrada Escritura. As pessoas consomem aquilo como se fosse alguma coisa. Ele dizia, eu tenho uma criação mais protestante. Então, aquilo ali está escrito, está sendo dito, e para mim pode ser verdade, pode ser mentira, eu posso concordar, discordar, criticar, etc. e tal. Eu acho que ainda tem isso aqui. As pessoas olham como se a coisa estivesse num altar. Então, elas ligam a TV e ficam fixas naquilo, hipnotizadas, não conseguem construir uma crítica em cima, não conseguem construir alternativas. Isso tem mudado com as novas gerações. As manifestações que a gente citou no começo trouxeram vários exemplos positivos disso. Eu acho que é nesse caminho que tem que aprofundar, sem descuidar do que a Bia disse, do que está sendo dito. Muito bem. Eu vou ter que fazer mais intervalo, Paula. Tá bom. Garanto a sua palavra logo depois. O VerTV faz um rápido intervalo e volta em seguida conversando aqui com os nossos convidados sobre essa relação entre a televisão e os direitos humanos. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o VerTV, que conversa hoje sobre a relação entre televisão e direitos humanos. Neste último bloco, nós vamos colocar algumas ações, vamos falar sobre algumas ações, algumas ideias que não apenas fazem análise crítica da situação, mas propõem algumas saídas ou mostram algumas saídas em relação ao problema. Nós fomos ouvir em João Pessoa o professor Carmélio Reinaldo Ferreira, da Universidade Federal da Paraíba. A TV Universitária da Federal da Paraíba fez essa entrevista e ele faz uma análise sobre esses programas, sobre esse problema, mas tem também aí uma perspectiva um pouco mais otimista. Vamos ouvi-lo. A imprensa incorpora, com relação aos direitos humanos, ela incorpora uma questão de uma ânsia de fazer justiça. É algo que tem arraigado no senso comum de que é preciso vingança. Está entendendo? Há um senso, uma ânsia de vingança, às vezes, quando a pessoa comete algum delito sem dar oportunidade, quando a pessoa é acusada de algum delito, sem dar oportunidade a essas pessoas ou essas instituições de se defenderem. E muitas vezes, a gente sabe, inúmeras vezes aconteceram, de que essas pessoas, na verdade, eram inocentes, né? Principalmente nos fatos policiais, há uma coisa que a gente tem que levar em conta, que os fatos policiais, na verdade, eles jornalisticamente, eles só têm interesse local. Não é? Mas a forma em que esse material é apresentado nesses programas faz com que eles tenham repercussão nacional e criem comoção nacional. A partir do momento que se começou a realmente fazer comunicação de massa no Brasil, então esses estereótipos foram sendo construídos. Agora, hoje, eles passam por uma situação de enfrentamento, justamente da cobrança que é feita através das pessoas que têm uma atuação, tanto uma militância específica em defesa de uma determinada minoria ou de um determinado segmento, como também com relação à militância dos direitos humanos. Eu acho que, apesar de tudo, a gente está conseguindo construir, está conseguindo avançar em algumas situações, porque antes não havia possibilidade não havia sequer uma formação voltada para essas posições críticas ao que a mídia faz com relação a estereotipar e, de certa forma, condenar determinados segmentos. Vocês concordam? Vocês concordam que está havendo, nós estamos num patamar um pouco mais elevado nessa discussão? Quer dizer, por exemplo, as organizações das quais vocês pertencem são talvez exemplos, né, que o professor menciona aqui, desta tentativa de enfrentar as barreiras. Segundo ele, as coisas melhoraram, Paulo? Eu acho que sim. Eu acho que se você olha para o movimento, o chamado movimento de democratização das comunicações e todas as conferências que a gente teve, conferências sobre direitos humanos, conferências sobre comunicação, sobre participação social, o que a gente vê é que esse tema volta e você sempre tem essa preocupação das pessoas em relação a como a mídia trabalha no país, e existe uma visão muito mais crítica em relação a isso. Mas acho que, voltando ao ponto que a gente levantou no bloco anterior,
Exatamente, a gente tem que lembrar que existe uma responsabilidade compartilhada aí. Então, o cidadão, as pessoas, o indivíduo, você não é só um consumidor, você tem que interagir e questionar alguns conteúdos dos meios de comunicação que devem agir com qualidade, com ética, com responsabilidade, devem aumentar. A gente deveria trabalhar mais em mecanismos de accountability, que são ainda muito poucos no Brasil. Então, fortalecer a autorregulação também. E existe um lapso muito grande em relação à regulação. Algumas áreas em relação às quais o Estado deveria intervir e que realmente hoje a gente tem isso muito desinstitucionalizado. Então, a resposta aí acompanha essas 3 linhas. Todos nós temos que nos debruçar sobre essa situação, porque é uma situação muito complicada. Eu acho que o limite entre garantir os direitos humanos, garantir sem limitar demais a liberdade de expressão, é um balanço muito difícil. E para chegar nesse balanço, por vezes a gente vê decisões muito interessantes do judiciário, por vezes a gente vê decisões super preocupantes em relação ao judiciário. A Bia mencionava, por exemplo, o papel do Ministério das Comunicações. No nosso entendimento, o Ministério das Comunicações não é o órgão mais adequado para fazer esse tipo de trabalho, ele não deveria ser o regulador. E quando a gente falar em um regulador, deveria ser um regulador autônomo, independente e multissetorial, em que realmente eu possa trazer as diversas visões que existem na sociedade. Como são os europeus. Como são esses órgãos lá fora. Então, o que a gente tem ainda está muito longe desse patamar ideal e não adianta trabalhar numa frente só, né? A gente realmente tem que trabalhar nas 3 frentes, do cidadão, os próprios meios e o Estado não se omitindo. Martim, a OAB tem avançado nessa discussão, a OAB paulista, mas também a OAB nacional, nessa questão dos direitos humanos? Tem avançado e muito. Eu sou bastante otimista quanto a isso. E digo isso muito claramente, não poderia se imaginar que nós estivéssemos tendo essa discussão que estamos tendo hoje aqui há 40 anos atrás. Com essa liberdade. Ou 20 mesmo. Né? Ou 20 anos atrás. Há 40 anos atrás nós sairíamos presos daqui. Há 20 anos atrás seríamos censurados e proibidos. E hoje nós falamos isso aqui livremente, cada um expressa a sua opinião. Então eu sou muito otimista. Evidentemente a OAB está se posicionando. A OAB, por definição constitucional, é a Casa da Cidadania. Então, como Casa da Cidadania, guardião da democracia ou vigilante da democracia, isso em termos comuns, nós estamos atentos e fazemos campanhas, discutimos, comparecemos a fórum, enfim, nós nos envolvemos em todas as causas. E o reconhecimento disso, a própria população nos dá. Porque nós temos mais, por exemplo, em São Paulo, posso falar com uma liberdade de São Paulo, porque eu sou diretor aqui em São Paulo, conheço melhor a nossa realidade, nós temos mais de 100 comissões que discutem todos os mais variados temas, temas inclusive de direitos humanos, de comunicação, isso, aquilo, outro. Então demonstra e reflete a preocupação que a OAB tem no sentido de zelar por esse chamado equilíbrio reflexivo, o interesse individual, a liberdade de manifestação e o interesse coletivo da sociedade. É isso, essa balança, essa dificuldade que a gente tem. Há muito a se fazer? Sem dúvida, há muito. Mas eu sou bastante otimista que muito já foi feito. O professor aqui falou da formação de pessoas para discutir direitos humanos, né? Formações mais especializadas. Eu trouxe até aqui um livro que reúne uma série de artigos. Ele foi organizado pelo professor Marco Mondaini, da Universidade Federal de Pernambuco. Chama Mídia, Movimentos Sociais e Direitos Humanos. Este é um conjunto de textos que eu acho que a gente no intervalo comentava sobre isso um pouco. São textos produzidos por acadêmicos de vários níveis de graduação, mas que têm uma inserção direta nos movimentos sociais. Essa relação entre a academia e os movimentos sociais para instrumentar os movimentos sociais nessa questão dos direitos humanos. Eu acho que essa é uma forma de romper esses estereótipos que a gente comentou aqui, né? Direitos humanos, como é que é? Direitos humanos... Para humanos. Para humanos direitos. Para humanos direitos. Para os homens direitos, essas coisas todas. Quer dizer, isto eu acho que há formas agora cada vez mais, me parece, mais organizadas de tentar romper com isso. Este exemplo de Pernambuco, eu trouxe aqui, há vários outros, e há um exemplo no Rio de Janeiro. Nós vamos mostrar uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. O núcleo promove um curso Mídia, Violência e Direitos Humanos para líderes e jornalistas comunitários e policiais das UPPs, né? Nós conversamos com o coordenador do curso, o jornalista Pedro Barreto, e também com alguns participantes. Vamos conhecer essa iniciativa. A proposta dele, basicamente, é uma troca de experiência, uma troca de saberes
entre a academia e a vivência dessas pessoas, os moradores das comunidades. Para mim está abrindo muito a minha perspectiva com relação à notícia, né? O que deve ser veiculado para a comunidade. Eu acho que a televisão ela coloca um enfoque que não é verdadeiro. Por exemplo, toda pessoa que, quando a polícia chega na comunidade e é morto, sempre a televisão coloca como se fosse um marginal. Muitas vezes não é um marginal, porque numa comunidade talvez nem 3% sejam marginais. A maioria é trabalhador mesmo, necessitado e mão de obra mesmo, que toca o Brasil para frente. A chamada grande mídia, ela tem interesse de criminalizar a população das comunidades, das favelas, porque não é de interesse que o restante da população, principalmente a classe média, veja com interesse, com solidariedade, com a luta dessas pessoas. Quando se fala em manipulação, a grande mídia, algumas pessoas ainda falam em manipulação. Eu acho que o termo mais exato seria o enquadramento, né? Para você enquadrar e para você, entre aspas, manipular a informação, você não precisa mentir, basta você silenciar algumas vozes, né? E é o que a gente vê acontecendo. A grande mídia dá muita ênfase para as fontes estatais, quais sejam o governador, o secretário de segurança, o policial, o juiz. E pouca importância às fontes não estatais, quais sejam os moradores das comunidades, ou seja, aqueles que de fato sofrem com a violência urbana nas grandes cidades. E sempre que esses moradores, né, das comunidades, eles têm voz, é sempre para referendar esse discurso estatal, esse discurso oficial. O que falta é o seguinte, muitas vezes quando há, por exemplo, um ato de violência ali na comunidade, uma troca de tiro ou algo assim, a imprensa entra, cobre e vai embora. E às vezes você não tem o dia a dia assim, de você que está morando ali, sabe o que realmente aconteceu. Às vezes o morador ele pode não querer falar com aquela grande imprensa, mas ele vai poder falar com a gente, porque ele confia no vizinho. Então é isso que a gente acha muito importante, de estar ali todos os dias, 24 horas, junto ao morador. Uma luta que eu acho que a gente deve ter é a rediscussão da regulamentação das comunicações no Brasil, das concessões de radiodifusão no Brasil e da discussão também do marco civil da internet. Eu acho que são duas questões fundamentais para a gente deixar de silenciar essas vozes que são historicamente silenciadas e alijadas do debate público. Bom, nós estamos aí com alguns exemplos de tentativas de enfrentar essa questão. E aqui no caso do Rio, enfrentar lá na base, né? Com as populações das comunidades, com os policiais, com os jornalistas. Eu queria ouvir de vocês, agora no finalzinho do programa, como vocês veem essas lutas, quer dizer, quais são as perspectivas, vocês veem as perspectivas também de alguma forma positiva. João Paulo, vamos começar com você. Olha, eu acho que a primeira característica é em relação à tecnologia. Não dá para a gente ignorar esse fato. Ou seja, o meio de produção da notícia está mais barato, acessível e mais difundido, atomizado entre as pessoas. Isso por si já facilita a produção de novas visões, de novas vozes, novos pontos de vista, né? Foi mencionada aqui rádio comunitária, a gente falou pouco sobre internet, mas era muito poderosa. A mídia ninja que atuou durante as manifestações trouxe bastante dessa reflexão, os canais comunitários, canais de televisão pública. É evidente que comparando com 5, 10 anos atrás, é um grande avanço. Agora, para não ser completamente otimista, eu diria que esses novos meios, eles vão enfrentar exatamente as mesmas questões que os velhos meios enfrentam. Ou seja, não existe uma questão maniqueísta entre bem e mal e coisa do tipo. Eu acho que as dificuldades de trabalhar eticamente com comunicação, elas são constantes para todos. Eu acho que é um pouco um horizonte que você não alcança, você continua caminhando eternamente naquela direção. Não é porque um meio de comunicação é feito por uma central sindical ou por um coletivo da periferia que ela está imune a essas questões e mesmo de violar essas regras. Então não se trata de um policiamento permanente a respeito das coisas, mas de uma reflexão constante a respeito do fazer da comunicação com todos os atores. Muito bem.
Paula? Aumentar o debate. Eu acho que realmente conhecer mais, entender o que são os direitos humanos, entender o que é a liberdade de expressão, cada vez ter mais um conhecimento maior sobre tudo isso para que a população possa efetivamente participar, para que a gente possa quebrar com o diálogo esses preconceitos e esses estereótipos. E eu acho que realmente a questão das novas tecnologias vem colocar em xeque isso. Quer dizer, são coisas que têm que correr em paralelo, mas o aumento da utilização, por exemplo, da internet faz com que cada vez mais as pessoas sejam produtoras e não só consumidoras. Elas vão se envolver mais, como a gente já tem observado. E aí, nesse ponto, eu acho interessantíssimo voltar, então, à questão, algumas questões que o professor levanta na entrevista. Eu acho que a gente retomar e conseguir finalmente caminhar para frente com a questão da regulação da radiodifusão, mas olhar com muito cuidado a questão da regulação da internet, porque esse é outro tema que está sendo discutido, inclusive está sendo discutido nesse momento. O Marco Civil já foi levado à votação inúmeras vezes e não foi votado. A gente sabe que existem interesses fortíssimos em jogo aí, e um modelo de internet que a gente quer, um modelo livre e plural, que é exatamente esse que viabiliza uma nova liberdade de expressão, é o que está em jogo. Então é importante que a gente consiga vencer mais essa barreira. Muito bem, Martins. Eu entendo o seguinte, eu sou muito otimista em relação à construção de uma sociedade, e as manifestações de julho ocorridas nesse país apontam isso. Essas manifestações têm uma nova estética, são manifestações onde as pessoas põem um pouco de lado as formas tradicionais, ou seja, partidos políticos, governo, carro de som, e adotam uma horizontalidade. Significa dizer, há uma certa descrença entre os meios tradicionais e começa a se produzir outros meios de protesto e outros meios de participação política. Se dá no âmbito de internet, mídias e tudo mais. Evidentemente, a gente também não pode idealizar que ser uma rádio de periferia, uma rádio comunitária, em si, ela está contaminada pela bondade, pela certeza e pela ética. Isso não é verdade. Enquanto existir o último ser humano, o penúltimo será vítima dos direitos humanos. Então, essa é uma construção contínua e permanente. Mas eu vejo que a sociedade já aponta um novo caminho e discute esse novo caminho. O que vai dar, o futuro vai dizer. Mas eu quero crer que vai dar alguma coisa mais positiva do que nós temos hoje em dia. Muito obrigado, Martim. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, João Paulo. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou em mais um Ver TV. Lembrando que todos podem nos acompanhar também pelas redes sociais, pela internet, tão falada aqui pelo Twitter, pelo Facebook, e também mandando mensagens para o nosso endereço eletrônico vertv@ebc.com.br. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!